Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que foi sugerido pelos nossos seguidores nas redes sociais. Um tema que, apesar de um pouquinho antigo, ainda traz muitas dúvidas para empregados e para empregadores, que é a reforma trabalhista e, recentemente, as alterações também da Lei da Liberdade Econômica, que mudaram algumas rotinas do departamento pessoal das empresas. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência. Está começando agora o Conexão Contábil. A reforma trabalhista, iniciada com a aprovação da Lei 13.467 de 2017, trouxe mudanças significativas nas relações de trabalho, alterando pontos importantes da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Apesar dos seus dispositivos terem entrado em vigor já em 2018, até hoje muitos patrões e empregados ainda têm dificuldade de entender algumas dessas alterações. Os empregados pensam que perderam muitos direitos, os patrões, por sua vez, pensam que a reforma não foi suficiente para tornar as relações trabalhistas mais dinâmicas, mas, na verdade, muita gente ainda não conseguiu compreender, na sua plenitude, as principais alterações que vieram com essas mudanças na legislação. De verdade, esse processo de reformulação das relações de trabalho deve ser contínuo. De fato, nos últimos meses, houve mais um processo de alteração trabalhista, com o que foi chamado por muitos especialistas de mini-reforma trabalhista, com a criação da Lei de Liberdade Econômica, sobre a qual, inclusive, nós já falamos em programas anteriores. Então, essa Lei da Liberdade Econômica também foi um avanço em relação à reforma trabalhista lá de 2017, trazendo mais algumas novidades, trazendo mais alguns itens que puderam facilitar e tornar mais flexível a relação de trabalho entre patrões e empregados. Então, no programa de hoje, nós vamos fazer uma breve apresentação dos pontos que nós consideramos que são mais importantes, tanto das alterações da reforma trabalhista de 2017, como também dessa nova Lei de Liberdade Econômica, que trouxe também algumas novidades em relação a esse processo de trabalho entre empregadores e empregados. Um dos primeiros pontos que nós destacamos em relação a essa novidade dessa reforma trabalhista que nós estamos enfrentando desde 2017 é quanto a jornada de trabalho dos empregados. Então, a reforma trabalhista veio trazer para a legislação, ou seja, veio formalizar na CLT uma prática que já era feita anteriormente através de acordos e convenções coletivas com os sindicatos, que é a jornada de 12 por 36. Tá? Nesse tipo de jornada, muito comum com tipos específicos de função em que você não pode ter, a parada de trabalho, como, por exemplo, a portaria de prédios, digamos assim. O porteiro não pode se ausentar e deixar a portaria sem ninguém. Então, é muito comum você ter esse trabalho de 12 por 36, em que você tem o empregado trabalhando 12 horas seguidas e depois ele tem uma folga de 36 horas para poder compensar essa jornada maior. Isso já era feito anteriormente, como eu disse, por acordos coletivos, por convenções, porém não existia uma previsão legal para que você tivesse esse tipo de jornada. Com a reforma trabalhista já existe essa previsão legal, então isso traz uma segurança jurídica muito maior, tanto para o empregado quanto para o patrão, em relação às regras que têm que ser seguidas para que você tenha essa jornada de 12 horas com 36 horas de descanso. Então foi uma vantagem trazida com a reforma trabalhista lá de 2017, que passou a entrar em vigor já em 2018. Um outro ponto que foi alterado com essa reforma trabalhista e que permitiu uma flexibilização maior aí das relações entre patrões e empregados, também relacionado com a questão do horário, é a jornada, o intervalo intra-jornada ali do seu emprego que você estiver atuando. Só para deixar bem claro, o intervalo intra-jornada, como o próprio nome diz, é aquele que acontece dentro da sua jornada de trabalho. Geralmente é aquele intervalo de almoço que todo empregado, de forma bem justa, tem direito, e faz jus quando ele trabalha acima de 4 horas por dia. A novidade que veio com a reforma trabalhista foi que esse tempo que antes era de no mínimo 1 hora, até 2 horas, passou a ser de no mínimo 30 minutos. Então você tem um tempo menor ali de obrigatoriedade desse intervalo intra-jornada. Isso pode parecer ruim, porque o empregado vai ter menos tempo para descansar a priori, porém, em algumas situações pode ser até benéfico para o empregado, porque ele vai ter um intervalo menor, mas em compensação ele pode sair mais cedo ao final da sua jornada. Então, tornou mais flexível essa relação, fica uma coisa que vai ser definida ali entre patrão e empregado, você não precisa mais ter aquelas 1 ou 2 horas de intervalo, pode ter apenas 30 minutos. Então, para determinadas atividades, isso é bastante salutar.
Outra questão bem importante dessa reforma trabalhista foi a menor intervenção dos sindicatos e do Ministério do Trabalho. A nossa legislação trabalhista ela é demasiadamente protecionista em relação ao empregado. Então, o que de certa forma não quero nem entrar no mérito aqui, se isso é necessário ou não, mas o fato é que a legislação trabalhista ela protege bastante o empregado e, antes da reforma trabalhista, você tinha meio que o sindicato atuando como uma babá do empregado, em que você tinha que, por exemplo, para fazer uma rescisão de um funcionário, fazer a homologação dessa rescisão no sindicato se ele tivesse mais de um ano de atividade. Então é como se o empregado não pudesse ler a sua própria rescisão e saber se ele está sendo enganado ou não pelo patrão. Tá? Então isso foi uma coisa que acabou com essa reforma trabalhista. Você não precisa mais obrigatoriamente fazer a homologação das rescisões quando você dispensa um empregado no sindicato. Porém, é claro, o empregado que se sentir prejudicado pode, de forma normal, entrar na Justiça do Trabalho e recorrer aos seus direitos. Tá? Basta que ele vá até o TRT da sua localidade e entre com uma ação contra o empregado caso ele se sinta prejudicado. Um outro ponto importante é que não é mais obrigatório aquele desconto da contribuição sindical, aquele imposto sindical que você tinha que descontar todo ano do empregado. Inclusive, eu recomendo aos escritórios de contabilidade, aos departamentos pessoais das empresas que tomem muito cuidado com isso daí, porque esse desconto não pode mais ser feito se não for expressamente autorizado pelo empregado. Ou seja, eu como empregado não preciso obrigatoriamente pagar o sindicato que muitas vezes não me representa. Eu posso ainda, opcionalmente, se quiser fazer essa contribuição, porém ela deixou de ser obrigatória, o que, ao nosso ver, é muito salutar tanto para as empresas quanto para os empregados. Um outro ponto importante foi a questão do trabalho intermitente. Tá? Essa jornada de trabalho intermitente é um tipo especial de contrato de trabalho em que você não precisa trabalhar meio expediente, 4 horas ou 8 horas por dia na empresa, né, que seria o expediente inteiro. Você pode trabalhar apenas 2, 3 horas naquela organização, então isso flexibiliza mais as relações trabalhistas. Se eu tenho uma empresa e eu preciso de um empregado para trabalhar, digamos, só 2 horas na minha empresa, eu posso contratar alguém para trabalhar só essas 2 horas e, é claro, os direitos dele serão garantidos proporcionais àquelas 2 horas que ele irá receber. Então, férias, 13º, FGTS, tudo ele vai continuar recebendo, só que proporcional àquelas 2 horas que eu preciso do seu serviço. No resto do tempo ele está livre para poder fazer outras atividades, para empreender ou, de repente, arrumar um outro emprego para cumprir aí essa carga horária que vai faltar. Então isso torna menos custoso para as empresas contratarem pessoas e também faz com que você tenha uma flexibilização maior em relação ao empregado. Bom, infelizmente esse é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir palavras dos nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho. Até lá! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.neoensino.com. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém pelos relevantes serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91-3222-1533, pelo WhatsApp 919-9994-4102. Estamos de volta com o programa Conexão Contábil. Nosso primeiro bloco falamos sobre algumas das principais novidades trazidas aí com as recentes alterações na legislação trabalhista, em especial com a reforma trabalhista de 2017.
e com a Lei de Liberdade Econômica, sobre a qual inclusive nós já falamos em programas anteriores. Agora vamos dar continuidade sobre um tema específico que veio com a reforma trabalhista e que, apesar de ser um tema que possui legislação própria, a reforma trabalhista tornou mais dinâmico e tornou mais acessível para a grande maioria das empresas, que é a terceirização. Então, quando nós falamos de terceirização, basicamente nós estamos falando em você deixar de registrar um empregado de carteira assinada e aí, obviamente, arcar com todos os custos que vêm com esse registro, FGTS, 13º, férias, etc., e passar a contratar uma empresa que vai lhe fornecer essa mão de obra terceirizada. Se um é mais vantajoso que o outro, isso vai depender muito da situação, porque, obviamente, a empresa que vai terceirizar essa mão de obra vai ter também uma margem de lucro que você vai ter que pagar. Então, isso é algo que você precisa verificar com o seu contador, por exemplo. Mas é importante que a legislação permita que você utilize esse processo de terceirização, porque torna relações trabalhistas mais dinâmicas. E uma grande novidade da reforma trabalhista é que ela permitiu que você consiga terceirizar qualquer atividade da sua empresa. Antes da reforma trabalhista, a CLT só permitia que você terceirizasse as atividades meio, que são aquelas atividades que não impactam diretamente no objeto da sua empresa. Então, por exemplo, vamos falar de um escritório de contabilidade como que nós estamos agora. No escritório de contabilidade, antes da reforma trabalhista, eu poderia, por exemplo, terceirizar o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que faz a vigilância do escritório, o pessoal que faz a manutenção dos equipamentos de informática. Isso poderia ser terceirizado porque é atividade meio. Mas a atividade fim, que seria no caso dos nossos contadores, por exemplo, eu não poderia terceirizar, né, já que eles fazem um serviço fim do nosso escritório. Já com a reforma trabalhista, isso é possível. Então, se eu quiser, ao invés de contratar um contador com carteira assinada, eu quiser contratar um contador que tem um CNPJ, que trabalhe como autônomo, de forma terceirizada, hoje em dia eu já posso fazê-lo. Porém, é importante lembrar que existem alguns detalhes que você precisa considerar quando você for optar por fazer a terceirização da sua mão de obra. É o que nós vamos falar agora, então. Um dos primeiros pontos é em relação à responsabilidade subsidiária. Então, o fato de você contratar uma empresa terceirizada, né, para lhe fornecer essa mão de obra, não quer dizer que você vai se isentar da responsabilidade sobre aqueles empregados. O que vai acontecer é a responsabilidade, primeiramente, vai ser da empresa que você contratou, só que se aquela empresa não cumprir com as obrigações trabalhistas das quais aquele empregado tem direito, por exemplo, se aquela empresa não pagar o FGTS, não pagar o 13º, ou mesmo o salário corretamente daquele funcionário, ele pode sim vir a reclamar da sua empresa que contratou o serviço. Então, embora você tenha uma segurança um pouquinho maior, mas ainda assim, se a empresa da qual você contratou aquele empregado que está terceirizando para você não cumprir com as obrigações trabalhistas, a sua empresa pode ser responsabilizada. Então, você tem que contratar empresas terceirizadas que realmente sejam de confiança. E o ideal é que você até tente monitorar para saber se aquela empresa está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, para que isso não crie depois problema para a sua própria empresa. Você pode, por exemplo, pedir certidões negativas da FGTS, pedir para olhar o contra-cheque dos funcionários e ter esse acompanhamento. Uma outra questão seria quanto ao tratamento igual, tá? Então, se você tiver na sua empresa trabalhadores que sejam de CLT, né, de carteira assinada, e trabalhadores terceirizados, eles precisam ter o mesmo tratamento dentro da sua organização. Um não pode ser superior ao outro a nível de tratamento, a ter mais direitos ou mais obrigações. Então, por exemplo, se você fornece alimentação para os seus empregados de carteira assinada, aqueles empregados terceirizados que trabalharem na sua empresa também terão que receber aquela alimentação que você fornece para os outros empregados. Se você tem um determinado horário de trabalho para todos os funcionários de carteira assinada, os trabalhadores terceirizados também vão ter que ter aquele horário de trabalho. Então, o tratamento dentro da empresa tem que ser igual, não pode haver discriminação entre o trabalhador de CLT e o trabalhador terceirizado. E outro ponto muito importante é em relação ao funcionário demitido, né? O funcionário que for demitido da sua empresa não pode ser contratado logo em seguida como terceirizado. Isso é para evitar, de certa forma, a precarização da relação de trabalho, né? Por exemplo, eu tenho um empregado que tem um salário muito alto, e com o salário alto vem também encargos mais altos em relação a FGTS, INSS, 13º, etc. E de repente eu posso chegar com esse empregado e propor, olha, eu vou te demitir e aí eu vou te contratar de novo com um salário menor, só que como terceirizado, sem você ter direito a FGTS, 13º, etc. Isso não pode ser feito, a legislação, mesmo com a reforma trabalhista, proíbe esse tipo de prática. Então, você não pode demitir um empregado e depois contratá-lo logo em seguida como pessoa jurídica ou como terceirizado, tá? Então, esse cuidado precisa ser analisado.
Bom, essa questão de se vale a pena ou não você terceirizar a sua mão de obra, como eu disse, é algo que depende de empresa para empresa, depende do custo, depende da margem de lucro da empresa que você vai contratar essa mão de obra terceirizada, então é algo que você precisa analisar com muito cuidado. E o contador é um profissional que pode lhe ajudar em todo esse processo. Então, antes de terceirizar a sua mão de obra, antes de tomar essa decisão, procure seu contador, faça com ele uma análise dos custos da empresa e veja se é a melhor opção ou não para a sua organização. Bom, infelizmente esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Eu agradeço a audiência e a atenção de vocês. Eu lembro que esse tema foi escolhido pelos nossos seguidores nas redes sociais, então acesse aqui o nosso site no YouTube para acompanhar nossos vídeos, acesse nosso canal no Facebook, deixe suas sugestões, que na medida do possível nós vamos estar atendendo nossos próximos programas. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma excelente semana e lembre-se, contem sempre com o contador.